Saúde em Foco, com Edmo Gabriel. Doutor Edmo Gabriel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN Grandes Lagos. Estou aí sofrendo as consequências desse tempo seco, Carol. A garganta um pouco rouca, mas estamos fortes aí para mais um debate interessante e torcendo para o tempo ficar um pouco mais agradável a todos nós. Não é brincadeira não, né, doutor? A gente sempre fala aqui dos malefícios aí do tempo seco, fala para o pessoal reforçar a hidratação. Às vezes a gente até passa a ser meio chato e redundante de tanto que a gente fala para o pessoal cuidar, porque muita gente sofrendo com esses efeitos do tempo seco. O Marcelo Schaffhauser, que trabalha aqui com a gente esses dias, estava rouco, o senhor agora rouco. Vários casos de pessoas próximas, né, com irritações no olho. Isso é muito comum nesse tempo seco, né? É verdade. Muita gente mesmo, o consultório está cheio de pessoas aí com alergia, crises de asma, crianças, idosos. O tempo realmente nós estamos com cerca de, não chega a 20% de umidade, é muito baixo. Para quem deveria usufruir de um tempo aí de 60% de umidade, nós estamos com 20% no máximo. Isso acaba ocasionando realmente, como você falou, muitas doenças. Sim, a gente precisa se cuidar. Bom, vamos agora ao nosso assunto, porque a gente vai trazer as diferenças entre o derrame e o acidente vascular cerebral. Ainda muitas pessoas têm dúvidas em relação aos dois, né, doutor? Exatamente. Eu quis trazer essa temática porque popularmente a gente chama o acidente vascular cerebral, conhecido com a sigla AVC, nós chamamos todos os tipos de derrame. Primeira coisa importante, a causa básica, seja do derrame, seja do AVC, é a pressão alta. O grande fator de risco que leva a problemas na circulação cerebral é o descontrole da pressão arterial. Aquelas pessoas que têm pressão arterial silenciosa e não sabem, por isso que é importante sempre fazer um check-up, procurar o seu médico, tomar cuidado com o seu histórico familiar, não subestimar a tendência familiar, cuidar da alimentação, do excesso de sal, de café, de temperos, tudo que pode realmente levar a picos de pressão. E nós também temos aquelas pessoas que são hipertensas, mas que, apesar de saberem que são, não fazem o tratamento correto. Tomam a medicação de uma forma muito irregular, sem preocupação com a dose, com o horário, o que acaba gerando pressão alta do mesmo jeito e o risco de um acidente vascular cerebral. Só que o que acontece? Quando a gente diz a palavra derrame, você está imaginando que alguma coisa, como o próprio nome diz, derramou. Então, esse nome derrame, ele diz respeito, embora a gente generalize, né, o seu uso, mas ele diz respeito ao tipo mais perigoso de acidente vascular cerebral, que é quando ocorre o derramamento de sangue. O sangue que passa dentro das artérias cerebrais, ele não tem por que derramar. Ele está dentro de tubulações, que são veias, artérias fechadas, e logicamente isso não derrama. Agora, a pressão alta pode provocar o rompimento de uma veia ou de uma artéria cerebral, e aí sim acontecer o que popularmente nós chamamos de derrame. Por que esse é o tipo mais perigoso e mais letal? Porque o cérebro ele está numa caixa rígida, óssea, que é o crânio, e automaticamente, se acumular sangue ao redor do cérebro, esse sangue vai comprimir o cérebro. E aí vai matar a pessoa muito mais rápido. Então, a pessoa que tem um acidente vascular cerebral, ela pode ter um acidente vascular cerebral sem o derramamento de sangue, que é o mais comum. A gente chama isso de um acidente vascular cerebral isquêmico, que é o fato de não passar o sangue adequadamente pelas artérias. A pressão fica tão alta a ponto de limitar a passagem de sangue dentro das artérias. Não passando o sangue, falta oxigênio para o cérebro, a pessoa tem um acidente vascular cerebral isquêmico. Agora, o caso mais grave é quando a pressão, por ser muito alta, estoura, rompe o vaso sanguíneo. E aí aquele sangue que está ali dentro fechado, extravasa e derrama dentro da caixa craniana.
E como eu falei, sangue dentro da calota craniana, dentro da caixa craniana, é um sangue que não tem para onde ir e ele não consegue ter escape. Ele vai automaticamente comprimir a massa cerebral e vai acabar matando a gente, de tal forma que esse é o derrame, esse é o acidente vascular cerebral mais temido, aquele que é por derrame ou hemorrágico. Então, deixar claro, derrame e acidente vascular cerebral não são totalmente iguais, há uma pequena diferença conceitual que é importante todos saberem. Sim, com certeza. Ô, doutor, e a gente tem percebido, bom, pelo menos essa é uma percepção minha e também já ouvi pessoas falando sobre isso, de que principalmente o AVC tem dado em pessoas cada vez mais novas. Tem alguma explicação para isso, doutor? Olha, tudo que você pode considerar como desencadeador da pressão alta, mesmo no indivíduo jovem, ocasiona risco de derrame cerebral. O indivíduo jovem, e o jovem que eu digo é no dia de hoje, né, nos dias atuais, é um indivíduo que fuma mais, que come mais errado, que gerencia o seu estresse com mais dificuldade, é um indivíduo que tem problemas maiores de sono. Então, realmente, tudo isso concorre para um risco maior de pico de pressão arterial. E aí independe a idade. A gente pode ter derrame numa pessoa adolescente. Basta ele passar por esses problemas. Hoje os adolescentes usam energéticos, bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, anabolizantes. Os mais velhos um pouco, os adultos mais jovens, têm um estresse muito maior do que no passado se tinha. A poluição, isso que nós estávamos comentando agora há pouco, essa secura, aumenta o risco também da pressão arterial subir, porque o sangue fica mais viscoso. Por isso que você falou bem no início, temos que tomar mais água, mais hidratar, porque a gente pode ter consequências que não são só aquelas básicas. Você pode ter pico de pressão arterial num tempo como esse e ter um derrame cerebral. Então, realmente tem aumentado. Infelizmente, as estatísticas apontam para pessoas abaixo de 50 anos já apresentando derrame cerebral com sequelas. Lembrando, para quem não tem ainda essa informação, o grande desafio de um AVC ou de um derrame cerebral é a possibilidade de você ficar com sequela motora no seu corpo. Você perde a fala, você perde o movimento dos braços, das pernas, você perde às vezes a consciência, você pode perder parte da visão, ou seja, desmonta a pessoa. Profissionalmente, emocionalmente, todo aquele plano de vida que se constrói diante de um AVC pode se desconstruir e aí você fica dependendo aí para o resto da vida de uma série de tratamentos e dependendo de pessoas para te ajudar. Certo, doutor. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, acabou de chegar, a Glória. Ela perguntou se depois dos 50 pode tomar aspirina ou isso pode ser aí um causador de AVC ou um derrame cerebral. Ótima pergunta, agradeço a Glória pela participação. Se existe uma medicação que está comprovada como possivelmente preventiva de eventos como um AVC, é a aspirina. Então, a gente até tem começado antes dos 50 anos. Se a pessoa tiver muito fator de risco na família, então o pai já teve derrame, já infartou, a mãe, o avô, a avó, se é realmente muito forte a tendência hereditária, você pode começar por volta de 30 anos de idade essa prevenção. Mas numa população média, 50 anos ou mais é uma idade realmente boa para se começar o uso preventivo da aspirina, que diminui a formação dessa viscosidade do sangue, desse espessamento. O sangue fica menos grosso. Um dos objetivos é exatamente isso, é promover o fluxo sanguíneo maior para o coração e para o cérebro, onde um derrame, que é o infarto cerebral ou a isquemia cerebral, e o infarto do coração seriam os fatores letais ou possivelmente letais para qualquer pessoa. Certo, doutor, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos, sempre excelente, passando as informações aqui para os nossos ouvintes toda segunda-feira, doutora.